Eu lembro do primeiro dia tentando apoiar o meu pé no chão depois da cirurgia no joelho. Eu com o joelho cheio de pontos, 95 quilos na balança e sem imaginar, sem entender como eu iria fazer aquilo. Além de reaprender a andar, eu teria que mudar a minha vida completamente. Naquele momento eu não sabia que depois de alguns meses eu iria perder 30 quilos. Mas mais do que 30 quilos, tiveram algumas coisas no início do processo que quase me fizeram desistir e é o que eu vou contar aqui pra vocês, né? Eu vou falar a história completa. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ana e aqui é um espaço onde eu quero compartilhar todo o processo da minha transformação e, além do processo, compartilhar mais sobre alimentação, hábitos saudáveis, emagrecimento, mentalidade e tudo que eu aprendi nesse processo. E de forma real, mostrar o que eu tenho feito, quais são os próximos passos, tudo isso para ajudar você que também está nesse caminho, pretende começar, quer emagrecer, não sabe como fazer, se sente perdida. Então aqui é um lugar, digamos assim, onde eu quero ter essa troca com você que está me assistindo. Esse é o primeiro vídeo do canal, mas eu quero ter esse contato para que a gente evolua juntas. Mas antes de emagrecer os 30 quilos, né, como que eu cheguei a esses 95 quilos? Eu me vi numa situação bem difícil, porque quando a gente começa a engordar, a gente não percebe, parece que a gente continua sendo a mesma pessoa, né? E aí alguma coisa acontece. Nesse caso, como eu tinha feito a cirurgia em janeiro, eu recebia bastante visita. E aí nessas visitas, né, porque eu não podia sair, eu não podia me deslocar, basicamente o que eu fazia nesses primeiros dias, eu ia para fisioterapia, né, eu não podia colocar o pé no chão, eu estava andando de muleta, então eu ia para fisioterapia e voltava, meu pai me levava, até eu moro no segundo andar, subir dessas escadas no início, nossa, era muito difícil, eu sentia muita dor. Enfim, e aí eu recebi essas visitas, e aí foi numa das fotos que a gente tirou, né, às vezes as visitas vinham aqui em casa e a gente batia foto. E nessa primeira foto, quando eu vi, quando eu me olhei, eu não estava me reconhecendo como eu cheguei nesse cenário. Como que eu cheguei até aqui e eu não percebi, né? Mas foi um acúmulo de excessos, de hábitos ruins, de descontar muito na comida, né? Então tá nervosa, comer, tá toda hora beliscando, tá preocupada, comer. E aí foi um acúmulo. E aí eu me vi em 95 quilos, onde eu nunca tinha pesado 95 quilos antes. Eu tenho 1,61 de altura, então eu sou baixinha. Pensa 95 quilos. Vou pedir para o editor colocar as fotos aqui para vocês irem acompanhando de acordo com o que eu vou falando. No meu Instagram também eu compartilho bastante ali do meu dia a dia, do que eu tenho feito, né? Mas foi um momento bem difícil, mas foi um momento de choque, assim, onde eu sabia que ali naquele momento eu precisava fazer alguma coisa diferente. E aí nessa mesma época, a gente foi ao shopping, eu lembro também, era para algum evento que a gente precisava ir, acho que num aniversário da nossa afilhada, em dezembro, acho que foi. Eu fui ao provador com as roupas e eu provei. E assim, sabe quando você se olha e você não acredita e você se sente mal e você percebe que nada tá caindo bem? Eu fiz fotos dentro do provador também. E uma dessas roupas eu trouxe pra casa. Acabei usando, mas foi uma roupa assim que ficou meia esticada, sabe? Não tava me sentindo bem. Enfim, então foram momentos que eu acredito muito que quando a gente chega no fundo do poço, quando a gente chega nessa, assim, no basta, no não dá mais, é onde a gente se movimenta, é onde a gente procura algo pra mudar, né, de verdade. E aí, mesmo sabendo, né, que eu precisava mudar, já teve outras fases, pode ser um vídeo também aqui do canal, que eu tentei fazer outros tipos de dieta, eu fiz coisas malucas para tentar emagrecer, e eu sabia que isso eu não queria. Eu não queria fazer dieta maluca, eu não queria cortar as coisas de uma hora para outra, eu não queria fazer nada radical, porque eu já passei por isso e sei que o efeito rebote, ele é avassalador. Então eu não queria isso. Eu queria realmente mudar a minha relação com a comida. Eu percebi em outras fases, em outras vezes que eu tentei mudar, que a minha relação com a comida não era boa. Eu era uma pessoa muito de 880, sabe? Eu sempre falo isso, eu trago isso algumas vezes no Instagram. Eu era aquela pessoa que, se eu fosse seguir uma dieta, eu precisava seguir à risca, ficar 30, 60, o máximo que eu consegui foi 90 dias de dieta, assim, regrada, né? Sem comer nada fora da dieta, só que quando eu decidia comer alguma coisa fora, eu me descontrolava. E aí eu comia o mundo, e aí eu queria comer, eu só queria saber de comer, e pra voltar
a essa dieta, digamos assim, era horrível. Eu não conseguia. Eu me sentia mal e aí eu me frustrava e aí eu me afundava mais ainda e aí eu continuava comendo e eu não voltava. E aí eu engordava tudo de novo. Então o efeito rebote realmente era horrível. Então eu sabia que não adiantava eu querer fazer algo extremo, que não adiantava eu só focar na dieta, eu precisava mudar alguma coisa ali, eu ainda não entendia muito bem o que eu precisava mudar, mas eu precisava mudar para que as coisas de fato fluíssem, de fato mudassem, e que eu realmente conseguisse ver resultados consistentes a longo prazo. E hoje eu sei que quando a gente tenta fazer algo muito radical, a gente não consegue sustentar. E precisa ser algo prazeroso. Quando você ouve outras pessoas falarem que não precisa ser difícil, acredite, não precisa ser difícil. Porque se for difícil, você não vai conseguir sustentar, e daí não vale a pena. Mas eu sabia, então, que naquele momento eu precisava focar na minha alimentação, porque os exercícios ainda não poderiam ser feitos, né? Somente a fisioterapia. E aí eu me esforçava o máximo na fisioterapia para conseguir evoluir e para também conseguir me mexer de alguma forma. Eu fui perdendo músculo, porque imagina, eu ficava simplesmente sentada no sofá ou deitada na cama durante esse período. E eu fui perdendo a musculatura. Eu lembro que o médico falou antes de eu fazer a cirurgia, ele falou: Ana, o que tu puder fazer antes para manter a tua musculatura, faça, porque depois você vai perder muito. Só que naquela época eu já tava, né, acima do peso, eu já tava desanimada e eu tava só correndo atrás das coisas para poder fazer a cirurgia. Então eu não foquei muito em manter a musculatura e acabei realmente perdendo basicamente toda a musculatura da coxa. Aliás, não só da coxa, né? Acabei perdendo musculatura de modo geral, do glúteo, enfim. Só que, claro, a coxa era o principal, porque era onde eu menos movimentava, né? Eu não conseguia ir buscar uma comida, porque eu tava de muleta, então como é que eu ia segurar a comida e as duas muletas eu não podia encostar o pé no chão, então dependia sempre de alguém, dependia do meu noivo para me ajudar. E aí essa perda de massa muscular, né, é inevitável. E não sei se você sabe, mas quanto mais músculo a gente tem, mais a gente queima gordura, digamos assim, de uma forma bem simples, né? Enquanto menos a gente tem, mais difícil fica. E aí, beleza. E aí eu lembro que teve um dia que eu tava no Instagram, né? Eu tinha bastante tempo livre, eu tava no Instagram e eu me deparei com um cara falando sobre um protocolo, falando sobre jejum e tudo mais, e eu falei, cara, só que eu me conectei com ele, sabe? O jeito que ele falava, ele começou a falar sobre mentalidade. Não sei se você acredita em Deus, e aí se você não acredita eu respeito, mas falando, né, sobre o meu processo, eu acredito em Deus. E aí eu via que ele falava de Deus de uma forma diferente, e ele falava muito dessa base antes mesmo da dieta em si. E eu me conectei com ele, e aí eu comecei a acompanhar os conteúdos, e aí eu vi, cara, primeiro eu fiquei meio receosa, como eu nunca tinha feito jejum, eu era aquela pessoa que eu acordo de manhã já com muita fome. E aí eu sempre fui educada, né, no sentido de comer a cada 3 horas. Então precisava tomar o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta e a ceia, digamos assim. Eu falei, cara, eu não sei se isso vai ser pra mim, não. E agora? Mas eu pensei, eu me conectei muito com ele, tem que fazer algum sentido, sabe? Eu acho que eu preciso me jogar. E eu também sou muito daquele tipo assim, se tiver que fazer, eu vou fazer. Eu prefiro quebrar a cara, eu prefiro que dê errado, mas que eu tentei, do que simplesmente deixar passar e ficar pensando, tá, mas se eu tivesse feito aquilo. Então eu lembro que eu dei jeito de entrar no protocolo dele e aí eu comecei a fazer. Comecei a melhorar a minha alimentação. E aí eu falava isso no Instagram, eu falava, gente, eu comecei a entender que eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso mudar a forma com qual eu penso, a forma com qual eu me enxergo. E aí, acompanhando, ele fazia lives sempre de manhã, em algumas semanas, enfim. Eu fui fazendo o início do jejum, e aí eu posso trazer também um vídeo mais específico, se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre o jejum, você pode deixar aqui nos comentários, que eu posso trazer um vídeo mais específico sobre isso. Mas, assim, no início foi um pouco difícil, eu senti um pouco de dor de cabeça, eu senti um pouco de fome, mas ele também passava, né, a instrução, tudo certinho do que a gente precisava fazer, principalmente no início, pra gente conseguir se adaptar. E eu realmente consegui me adaptar, consegui fazer e consegui começar a ver resultados. E é muito louco porque depois, com o tempo, quando você começa a acostumar com o jejum, você sente saciedade, sabe?
Enfim, e aí eu me alimentava 3 refeições no dia, mais refeições com bastante proteína, gordura boa, carboidrato de índice glicêmico baixo, por exemplo, das batatas, né? Batata doce, batata inglesa, abóbora, brócolis, essas coisas assim. E aí eu me sentia muito saciada e me sentia com força normal. E eu comecei a ver que o peso começou a reduzir na balança e me movimentando ali na fisioterapia, né? Fazendo o que precisava ser feito. É uma frase que eu também sempre falo no Instagram, né? Fazer o que precisa ser feito. E aí, isso em meados ali de abril, tá? Finalzinho de março, vai completar um ano, início de abril. Inclusive, o meu protocolo ele é de 12 meses, ele vai finalizar agora em abril. Muito provavelmente eu vou renovar. Mas foi nessa época. E aí eu me apeguei a isso. Eu comecei a fazer. No protocolo não tem refeição livre, mas eu já sabia que eu precisava mudar essa mentalidade. Eu queria muito parar de ser essa pessoa 880, sabe? Eu não tenho a síndrome de Gabriela, eu não nasci assim, vou morrer assim, eu posso mudar. Então eu vim muito forte com essa mentalidade de que eu podia mudar e de que era isso que eu queria focar, antes de qualquer coisa. E aí eu fui fazendo 1, 2 refeições por semana, livres, né, no final de semana, e sempre mantendo o foco de voltar na próxima refeição. Então, se eu comia no sábado à noite, né, um lanche, uma pizza, alguma coisa diferente, no domingo de manhã, o meu café da manhã era igual, e também a quantidade de jejum, né? O mais legal do protocolo é que é uma flexibilidade do jejum, não é um jejum fixo por dia, muda toda semana, a dieta também ela é bem variável, enfim, é bem legal. E aí eu comecei a ver que eu tava conseguindo manter isso. E aí isso foi me dando um gás, eu fui batendo foto do processo, por mais que eu não gostasse daquilo que eu tava vendo no espelho, né, porque é bem difícil no início, mas aí você começa a pensar, cara, eu vou conseguir, vai dar certo, e essas fotos vão me fazer lembrar de todo o caminho que eu percorri, e foi isso que eu fui fazendo. Então eu fui batendo foto, fui registrando, fazendo vídeo, às vezes eu fazia o vídeo, mas eu nem olhava depois, né, porque eu sabia que a situação não tava fácil. E aí eu lembro que mais ou menos ali em maio, a Amanda começou, que era minha fisioterapeuta, a gente começou a fazer bike lá na fisioterapia, e ela falou pra mim, Ana, se você quer ir pra academia, né, eu já tava conseguindo botar o pé no chão e tudo mais, já tinha se passado aí basicamente quase 5 meses, né, você pode fazer bike na academia, aquelas bikes tipo, estendida, a gente fala que é bike de senhor, né, bike de idoso, mas aquelas bikes mais, na horizontal, assim, sabe, não é a bike ergométrica, digamos assim. Eu não entendo muito sobre os nomes técnicos, né, mas é esse tipo de bike. E aí eu comecei a fazer. E aí nesse tempo também eu voltei a fazer superior na academia e eu fui me sentindo melhor, aquilo foi me motivando. Claro que nem todos os dias você se sente motivado, vai ter dias que vai ser mais difícil, vai ter dias que você vai pensar em desistir. E aí é nesses momentos que você precisa olhar pra trás, né? Então esses registros é muito importante. É bacana você ver em roupa, é bacana você ver em fotos, eu gosto muito dessa comparação de fotos. Isso vai te dando um gás. Eu fui compartilhando isso também. E as pessoas foram vendo, foram me incentivando, foram dizendo que estavam se inspirando, e isso foi me levando cada vez mais a querer evoluir. Aí em junho eu comecei a fazer inferior de leve, né, devagarzinho, porque eu precisava fortalecer, né, os membros inferiores, e cara, não foi fácil. Não foi fácil, porque é todo um processo, você reaprende basicamente a fazer tudo de novo. Então, como eu reaprendi a andar, eu me lembro na fisioterapia, cara, era muito difícil. A Amanda falava, Ana, tira as muletas, vai com as muletas primeiro. Era muito difícil, Amanda, eu não consigo. Meu cérebro queria, mas eu não conseguia depois pra tirar a muleta, sabe? Tipo assim, muito difícil. E quando eu voltei pra academia, aí eu comecei a ver que, tipo assim, eu não conseguia colocar peso nenhum, eu tinha muita dificuldade pra fazer. Muita limitação ainda, né? Mas enfim, e aí foi indo, eu fui aos poucos progredindo aos altos e baixos, né? Em momentos difíceis, em momentos melhores, mas eu fui fazendo, eu fui entendendo o propósito que eu queria no final. Eu estabeleci uma meta também, lá no início eu falei, cara, eu quero perder tantos quilos. Eu falava na minha cabeça, eu quero chegar em 60 e poucos, eu falava. Mas assim, eu botei uma meta maior, mas a curto prazo eu estabeleci os próximos, sabe? Então eu tava com 95, eu falei, cara, eu vou focar nos meus 90. Depois, agora eu cheguei nos 90, ótimo, perfeito, comemorável, vou chegar nos 85. E assim eu fui indo. E aí hoje, como eu me sinto, né, quase um ano depois, na verdade, esses 30 quilos foi em média de 8 meses, porque em dezembro eu já tinha batido 65 quilos, e aí agora eu tô variando em 67, 65, eu tô seguindo o protocolo, mas eu tô me permitindo um pouco mais. Teve uns momentos agora atrás que eu dei uma relaxada, digamos assim,
mas eu ainda quero um pouco mais, mas assim, eu não quero forçar nada. Como eu falei no início, eu quero constância, eu quero colocar isso no meu estilo de vida. Esse 1 ano, assim, me serviu para muitos aprendizados, eu consegui mudar muita coisa, não foi só o estético, foi muito além disso, e é isso que eu quero passar para as pessoas, sabe? Mudou minha autoestima, mudou minha energia, mudou a forma com qual eu me enxergo, mudou o jeito que eu me vejo, mudou como eu me imagino fazendo as coisas, não só na parte do emagrecimento, mas na minha parte profissional, no meu relacionamento, no meu comportamento com as pessoas. Mudou muito, muito, muito mesmo, sabe? O emagrecimento tá sendo basicamente consequência. E isso tem me deixado muito feliz. A minha relação também com Deus, eu me aproximei demais de Deus, eu voltei a ler a Bíblia desde janeiro, todos os dias de manhã, eu mudei outros hábitos, enfim, é muita coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero trazer, que eu tenho certeza que vai ajudar, mas tudo isso fez muito sentido pra mim e foi uma transformação interna, sabe? Foi de dentro pra fora. E eu gosto também, eu ouvi uma vez alguém falar e eu não consigo lembrar quem foi, mas eu também trago sempre essas frases de poder comigo, né? Que é o fazer o que precisa ser feito, é uma que eu sempre falo, como eu falei aqui também no vídeo, mas essa frase também que tá muito relacionada com o que eu acabei de falar, que é a forma com qual você se enxerga determina o que você é capaz de fazer. Então, quando você começa a mudar o jeito que você se olha, o jeito que você se trata, as outras coisas mudam também. Você vê resultado, porque os seus resultados refletem aquilo que está dentro de você. O interno reflete o externo. E se você também está passando por um processo de emagrecimento ou quer mudar alguma coisa da sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, não precisa ser perfeito. Não precisa ser difícil, tá? Você precisa ter constância. Você precisa mudar e enraizar, digamos assim, conseguir colocar isso na sua vida de forma simples, de forma prática, do seu jeito. E sim, é super possível. Se eu, Ana, uma pessoa comum, conseguir, por que você não conseguiria? E reforçando, tá? Com treinos, com jejum e com a alimentação, né? Com o protocolo. Eu não ingeri nada, eu não fiz uso de nada, tá? Respeito quem faz, tá tudo certo, mas eu tenho muito medo, eu tenho medo do efeito rebote, eu tenho medo de várias coisas, então eu prefiro na raça ali, na dedicação, eu sei que vai trazer resultado, o arroz com feijão bem feito, então eu não utilizei nada, você pode estar se perguntando até aqui, né, como eu não tinha citado nada antes, eu não utilizei, né, a gente tá aí na onda, na era do Ozempic, do Mounjaro, até pouco tempo atrás eu nem sabia direito o nome, nem sabia os valores, né? Depois eu fiquei sabendo, me contaram, e aí eu, meu Deus do céu, nem dinheiro pra usar essas coisas eu tenho. Mas enfim, queria deixar aqui também essa informação que eu acredito que é importante. E se você quiser acompanhar mais conteúdos sobre emagrecimento, sobre mentalidade, sobre hábitos, né, bons hábitos, hábitos saudáveis, se inscreve aqui no canal, me deixa saber aqui que esse vídeo te ajudou de alguma forma, espero que alguma coisa tenha feito sentido. Me conta aqui nos comentários qual é o seu desafio atual, né? Qual o seu maior desafio, eu vou adorar ler e conversar com vocês. Eu quero estar próxima de vocês aqui. Então esse é o meu objetivo, então eu te convido a ficar aqui comigo e com certeza os próximos conteúdos eu vou trazer muita coisa legal, pensando em ajudar aí na sua jornada, em coisas que eu passei e estou passando, em coisas que me ajudaram e que pode te ajudar também. Então vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, hein?